Vamos passar para o nosso próximo assunto, né? Nós vamos estar indicando agora, gente, um filme. E quem vai começar, né? A primeira indicação do filme do Pop Plot é nosso querido João. Olha, quando veio a missão de escolher o primeiro filme, eu fiquei pensando qual seria mais justo reconhecer aqui, nesse momento. E eu pensei muito em prezar por um filme nacional, com uma grande atriz, com grandes atrizes. Então eu escolhi A Vida Invisível de Carinha Inus, pra gente trazer aqui pra conversa. Que é um filme do diretor cearense, que, pra quem gosta de um melodrama, é um prato cheio. O filme tem a Carol Duarte, a Fernanda Montenegro no elenco, e conta a história sobre duas irmãs que acabaram se separando, e é uma história lindíssima, muito comovente. E a Fernanda Montenegro, mesmo que ela tenha uma participação muito curta no filme, como foi no caso do Ainda Estou Aqui, que acabou vencendo o Oscar pra gente, ela emociona muito com cada olhar, cada pequeno gesto que ela faz. Mas pra mim o verdadeiro nome do filme é a Carol Duarte. A Carol Duarte e a Julia Stockler contracenando é uma coisa linda de se ver. E a Carol Duarte que tá fazendo muito sucesso recentemente, fora do Brasil também. Ela tá recentemente no filme Malu, nacional. E ela também tá no La Quimera, filme que tá disponível na MUBI, com o Josh O'Connor de Rivais. Ela tá chegando num nível muito alto, muito por conta de A Vida Invisível, que trouxe para ela uma visibilidade internacional muito grande, já que o filme naquele ano de 2019, pro Oscar de 2020, tinha sido selecionado brasileiro da época, que ele disputou com Bacurau, então gerou muita polêmica na época. Nossa, por que escolheram A Vida Invisível e não Bacurau? Mas muita gente não assistiu A Vida Invisível na época para entender esse pensamento. Ele lançou no cinema? Lançou no cinema mas em outubro. Mas ele foi ofuscado pelo Bacurau, provavelmente. Isso, é porque o Bacurau foi um filme mais popular, né? O filme que mistura faroeste, ação, então é o que o povo queria ver. Mas isso não tira nenhum mérito de A Vida Invisível, que é como um melodrama, que é um gênero que eu gosto muito quando bem feito. É lindíssimo, é um dos filmes mais bonitos pra mim da última década. Se adentre um pouco mais na história, porque eu fiquei interessado, por favor. Aqui, ó. O filme é ambientado no Rio de Janeiro dos anos 50 e acompanha as irmãs Euridice e Guida, que são separadas por causa do pai delas, e em uma sociedade muito patriarcal da época. E nisso elas acabam passando muito tempo separadas e precisam em algum momento ter um contato uma com a outra. Eu não vou entrar em mais detalhes do que isso. Se não dá spoiler, Pra não dar spoiler, porque é uma história muito comovente. Então toda a interação que existe entre a Eurídice e a Guida é muito bonita. E um detalhe é que o filme é também baseado no livro de mesmo nome, porém um pouco maior. Porque no filme se chama apenas A Vida Invisível e o livro se chama A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que é também um livro muito bonito. Se você gostar do filme, que está disponível no Telecine, o livro é um excelente complemento, e ele fez o Carinha Inus fez uma obra de adaptação muito bonita, respeitando todo o livro e mantém toda a essência, mas também consegue trazer um ar mais autoral dele, do cinema dele, que vem ganhando o mundo e já tá fazendo filme lá fora também. Espero que faça mais filme aqui. João, a Giovana tá perguntando aqui aonde que ela pode assistir esse filme? Tá disponível no Telecine. Você pode ver pela Globoplay. E também pelo Prime Video, né? O Prime Video tem o canal Locação, Telecine. né? Isso, tá pra alugar no também. Prime Video. Perfeito. Muito E, gente, bom. estamos entrando agora, finalizando, desculpe, o nosso primeiro bloco. Voltamos após os comerciais. Estamos de volta com Pop Plot. E agora, no segundo bloco, a gente vai ter algumas recomendações um pouco mais diferentes, que fogem do convencional em programas de cultura. E o nosso grande diferencial aqui no Pop Plot. Começando com o Neto, que vai indicar um anime pra gente. Sim, anime. Primeiramente, quero dizer que eu vou indicar o meu anime favorito de toda a vida. Eu até tenho uma tatuagem, né, do símbolo deles, que é fantástico, que é o Fairy Tail. Fairy Tail, ele conta a história de magos. Eles passam no mundo fictício, na cidade de Magnolia, onde tem a guilda Fairy Tail. E conta a história centralizada no Natsu, Dragnel, na Erza, no Grey e na Lucy. Eles são magos, cada um deles com magias diferentes, e contam as aventuras dele, onde eles têm que pegar missões para ganhar dinheiro. Eles completam missões como se fosse um trabalhador CLT normal no nosso mundo. O que é muito, se eles completam a missão, eles ganham dinheiro e podem subir de classe, porque os magos têm classe, né? A classe mais alta é a classe SS,
que são os magos mais poderosos. E se eles não completam a missão, eles não ganham dinheiro. E eles precisam disso para sobreviver, né? Como nós precisamos também. Só que o anime, ele consegue se conectar conosco de uma forma que você sofre com os personagens, você torce pelos personagens. A trilha sonora, tô arrepiando, tô de casaco, não dá pra ver. Mas, pra quem não sabe, Curitiba tá muito frio. É verdade. Mas é simplesmente, como diria meu irmãozinho, fantabuloso. Sério. Eu comecei a assistir por um outro motivo e me viciei. Fairy Tail hoje ele conta com... Ele é baseado no mangá. O anime ele tem 3 temporadas, ao total ele tem um pouco mais de 300 episódios. E o mangá tem mais de 500... Não, quase 500 capítulos ao total, porque ele encerrou a primeira fase do mangá e iniciou 2 anos depois o Fairy Tail 100 Years Quest, que é a quest, né, a missão de 100 anos, que tá fantástico. E começou, se tornou anime também, encerrou a primeira temporada agora. Mas é fantástico, porque cada missão, cada temporada Perdão, o anime não é dividido em temporada, ele foi dividido em 3 partes. Primeira parte, ele é a primeira temporada dele, a primeira história. Mas ele segue linear, ele tem 2 arcos só de fillers, né? Que fillers são episódios que não existem no mangá. São criados pro anime pra cobrir certos buracos quando o desenho, né, a produção se aproxima muito do mangá. E eu recomendo muito. A primeira temporada você pode acompanhar tanto no Max quanto no Crunchyroll. E as demais temporadas apenas na Crunchyroll. Mas assim, é fantástico. Eu me apaixonei perdidamente. É um dos animes, assim, pra mim é o melhor anime que eu já assisti. Junto com Fullmetal Alchemist Brotherhood, que eu vou comentar no próximo programa. Mas eu me conectei de certa forma com os personagens, porque eles são bem desenvolvidos. Eles contam os primeiros arcos que nós chamamos do anime. Eles vão contando a história de cada personagem. Então você vê o que eles sofreram, você vê o sofrimento deles, vê o que eles passaram, o caminho deles até eles se tornarem os magos que eles são na atualidade da história, né, que eles estão contando ali. É fantástico. Sem falar que a animação é muito bem feita. As cenas de luta são maravilhosas. E... Ai, gente, é isso. Senão eu vou dar muito spoiler. Tem muita coisa. Eu recomendo muito vocês assistirem. E depois entrem na nossa rede social, programa Pop Plot no Instagram, e comentem se vocês já assistiram ou não, o que vocês acharam desse anime. E também do filme, né? Vida Invisível. Isso. Exatamente. E de todas as indicações que a gente vai trazer aqui. Sim, por favor. E seguindo as indicações, agora a gente vai para séries de TV com a Maria. Isso mesmo, quem é fã de série, já adianto que o João não é fã de série. Isso, João. Ele diz que com o tempo que ele perde assistindo série, ele pode assistir uns 10 filmes. Exatamente. E, né, concordo, se você for assistir uma série da HBO, então, que cada episódio tem 1h30, 1 hora. Ah, mas vale a pena porque não tem 20 episódios, tem Exato. 8, 10 episódios. Mas daí tem 50 temporadas. Aí, realmente, né? Temos um problema. Mas eu trago, então, a indicação da série O Estúdio, da Apple TV. E, para você conseguir acompanhar, né, com mais calma, já fica o aviso que os episódios são lançados semanalmente. Então, toda quarta-feira, a partir das 21 horas ali, lança um novo episódio e você pode ir acompanhando, né? Não precisa maratonar tudo de uma vez. E vou contar um pouquinho o que é essa série, né? É uma série de comédia, na verdade é uma sátira da indústria cinematográfica, criada pelo nosso querido Seth Rogen, que ele ficou famoso pelo filme Superbad. Quem não lembra desse clássico, Divertidíssimo. Né? Nossa, Seth Rogen é maravilhoso. Eu, pessoalmente, amo ele num filme chamado Pagando Bem, que mal tem, Bom com a Elizabeth também. Banks, mas ele é maravilhoso, a entrevista. A entrevista, segurando as pontas também. Também, muito bom segurando as pontas. Ele era melhor amigo do James Franco, né? Mas eles tiveram uma treta aí por conta de uns escândalos do James Franco, né? Acabaram se afastando. É verdade. Boa parte dos filmes que tem o Seth Rogen tem o James Franco.
que Sim. é muito, muito engraçado. É o fim também. É o Gosto fim. muito Divertido. desse filme. Divertido. Cara, a melhor parte do Elfim, na verdade, é a Emma Watson É como verdade. machado e o Channing Tatum como pet sexual do outro lá. Desculpa os spoilers, mas, tipo, são as melhores cenas. Não, vocês precisam assistir. Realmente, Seth Rogen é um gênio da comédia. E ele que escreve, né? Ele é o roteirista do O Estúdio e ele também atua na série, né? E se você é cinéfilo de carteirinha, né? Assim como nós, com certeza vai dar boas risadas, porque tem muita referência, né? De diretores, de atores, de filmes. Então, essas piadas internas, todo cinéfilo vai entender. E tem participações também, né? De E muitos tem- nomes famosos, né? Tem participações. O cachê dessa série realmente acho que é o mais caro da HBO. No- Não, ele é da Apple. Opa, sorry. Não, tranquilo. Isso que eu ia falar, mas é que você vê bem, todas as produções da Apple. A Apple hoje tá naquela fase Netflix no começo. Tá investindo em Sim. conteúdo, qualidade em vez de Qualidade. quantidade. E todas as séries deles são fantásticos. Não consigo citar uma ruim que a Apple lançou, assim, né? A Ruptura, segunda temporada, estreou recentemente e foi muito elogiada, né? For All Mankind também, né? Muito bem. Também. E falando sobre as participações especiais, né, de O Estúdio, no primeiro episódio a gente já tem a participação do Scorsese interpretando Nossa. ele mesmo. Então vale assistir. E assim, Scorsese é um ótimo ator, então eu acho que se um dia ele cansar de ser diretor, ele pode com certeza atuar. E tem a Charlize Theron, então adoro assim, ela. Que inclusive vai estrear The Old Guard 2 agora, Netflix, em junho, julho, eu acho. Se não me engano, eu tô doido pra assistir. Mas eu quero fazer uma pergunta, tá? Eu não assisti ainda, tá na minha lista pra assistir. Vou assistir, provavelmente esse final de semana. Mas. E a Catherine Ham? Porque a Catherine Ham é uma das minhas atrizes favoritas, junto com a Charlize Theron. Ela aparece bem ou é só num episódio? ela parece mais ou menos, assim. As participações são bem específicas de um episódio, sabe? Ah, não, então, mas deve ser perfeito, né? então Porque- assim, então, por exemplo, o Scorsese tá no primeiro, ele já não vai aparecer tanto no segundo. Apesar deles fazerem parte da narrativa ali. Mas, até porque eu acho que, né, pagar o cachê dessa galera pra todos os episódios sairia um pouco caro ainda. Até porque eles devem estar envolvidos em outros projetos também, né? Exatamente. Mas, assim, o elenco inteiro, né, me fugiu o nome, mas a atriz que faz a Agatha também participa. Catherine Ham. Exatamente. E ela tá muito caricata, assim, né? E ela faz ela mesma ou ela faz outra personagem, tipo... Não, ela faz outra personagem que trabalha ali com o Seth Rogen. Legal. E então, assim, ela dá aquele tom ali. Ela e o Seth Rogen é perfeito, sabe? Eu me apaixonei por ela, rapidamente, desculpa, no filme Perfeita é a Mãe. Ela tá perfeita no filme. Ela é a melhor personagem. Mas voltando. É muito engraçado. É muito engraçado. Esse é um filme que a gente vai falar mais pra frente em outro programa. Mas então é isso, gente. Tá disponível na Apple TV, lança semanalmente e Não finalizou a primeira temporada, então ainda não. Tá programado pro último episódio lançar no dia 21 de maio. Então dá tempo de você maratonar os que já lançaram e ficar acompanhando semanalmente aí, né? E é Então a eu vou me mesma estratégia que The Last of Us tá É que, na fazendo, verdade, né? eles são... esse tipo de lançamento é chamado de controle de audiência, né? Exato. Como normalmente as séries de televisão aberta, canais fechados fazem, lançam um episódio por semana para medir audiência. É diferente da Netflix, por exemplo, que Exato. lança tudo de uma vez só. A Disney, volta e meia, ela caminha entre as duas formas de verdade. lançamento, né? A Prime TV lança de uma vez só também. Na verdade, a Netflix e a Prime estão experimentando soltar blocos de Verdade, né? de episódios. Vão então, fazer com a Wandinha agora e com o Sandman, né? exato. Então, assim, tem 3 episódios, aí tal dia vai lançar mais 3 episódios. O duro que não é 2 semanas, é normalmente 1 ou 2 meses. É, né, que eu de acho que é a pior diferença. decisão do pior mundo. ainda, pior É. O ainda. lançamento semanal é muito bom porque você pode conversar sobre o estúdio Exato. a cada semana, falar sobre as participações que tiveram e não deixar nada passar. Sim. É verdade. E continuando, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o estúdio, Maria? Não, só falar, assistam, vale a pena.